Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma super live recheada de informações. Nossa convidada está inspirada, né? E ainda tem alguém ancorando ela ali, né? Dando suporte na energia. Fantástico. Boa noite, transmutados. Bem, o meu litrão de água, água com ouro monatômico, camisa com ouro monatômico, artefato com ouro monatômico, ouro vibrado. Temo rico. Pois bem, antes de eu chamar a convidada, eu quero eu quero contar uma história antes de iniciar essa live relacionado a essa superação. Superação já quer dizer, né, a superação, superação. Então que a palavra mesmo ela já diz, ela já fala tudo do que vai ser a live, né? Boa noite, transmutados. Então, essa história é uma história que talvez todo mundo já conhece, todo mundo talvez já tenha ouvido, mas eu acho que ela vem muito bem a calhar nesse momento de superação. Porque quando nós falamos de superação, nós não estamos falando de algo extraordinário, nós não estamos falando de algo fora da curva, nós não estamos falando de nada que você já não conheça, que você talvez ainda não identificou como essa superação. Entende? Mas você entende o que é, porque a sua memória cósmica, ela te diz o que é essa superação. E nós vamos falar sobre isso hoje, mas essa história que eu quero trazer para vocês, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Essa história, meu nome é Marco Pavão, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui, é Marco Pavão, e vou contar uma historinha para vocês aqui, a história da águia, que essa superação a gente pode aprender com essa ave da natureza, com esse pássaro incrível, maravilhoso, que ela precisa tomar uma superação na vida dela, precisa fazer uma superação na vida dela. A águia ela é predestinada a viver em média 80 anos, né? E no auge, né, da sua vida, né? Ou seja, ela passa por um período de juventude, enfim, como também como ser humano, mas ela está também programada para viver 80 anos de idade. E nesse período todo, essa águia ela faz tudo que ela gosta, ela faz tudo que ela quer, tudo que o instinto dela diz para fazer, ela vai e faz. Ela sempre voa de olhos diretamente para o sol e acima das montanhas. E essa águia, quando ela vai sentindo o cansaço desse viver, ela precisa identificar isso dentro de si e se afastar por um período de tudo isso que ela viveu, para que ela consiga uma renovação. Essa águia, ela precisa ir nos seus 40 anos de idade para o costado de uma montanha, de uma parede, de montanha onde ela possa ficar segura. E ali ela tem a dura e difícil decisão da vida dela. Ou ela vive por mais 40 anos, ou ela desiste da vida dela. É muito difícil, talvez ela por instinto, ela vá tomar essa decisão. Mas talvez para um ser humano que tem todo esse lado emocional para ser trabalhado também, talvez isso seja um pouco difícil de ser compreendido. E esse entendimento da águia, que ela segue o próprio instinto, que já está programado para ela, de viver 40 anos e tomar essa super ação, essa super decisão na vida dela, vai ser dolorido. Não vai ser fácil. É simples porque ela vai pelo quesito, nem dá para chamar de intuição, mas ela vai exatamente pelo instinto. Ela precisa se isolar, ela precisa, primeiramente, sentir a dor de quebrar o próprio bico nas rochas, sangrar,
ela precisa passar por esse período e até nascer um novo bico nela. Com esse novo bico, ela precisa tomar uma outra decisão, que é passar por mais um período de dor, que é arrancar as suas unhas. E a partir desse momento que ela começa a arrancar suas unhas, passar por toda essa dor, ela ainda tem mais uma decisão para tomar, porque as asas já estão encostando no peito dela, não consegue mais abrir as asas. E ela precisa tomar uma decisão para arrancar essas penas velhas do corpo dela. É muito difícil para nós seres humanos olhar, por causa do nosso emocional, repito, olhar para isso, identificar isso como beleza da natureza. Mas essa é a renovação. Quando ela começa a arrancar as penas dela, ela fica por um período até nascer as penas novas, até nascer as unhas novas, até nascer o bico novo. Ela fica por 45 dias, se eu não estou enganado, tendo todo esse trabalho, para depois ela lançar o voo da renovação e viver por mais 40 anos de vida, desfrutando de tudo que ela pode desfrutar, como se ela tivesse realmente a juventude dela retomada. Tudo isso acontece em curto período, porque ela precisa tomar todas essas decisões. Passar, se isolar, passar pela dor e ainda ter que se mutilar. Então, é uma história que eu trago para vocês aqui, que o nosso voo de renovação, ele precisa ser uma superação. Superar a dor, superar o nosso emocional, trabalhar ou trabalhar todo o nosso emocional em todos os quesitos que a natureza do nosso corpo biológico, que aí a gente ainda nem conhece todo ele, a gente ainda nem sabe quem nós somos realmente, mas a gente tem ideia e a gente segue nossos instintos também. Nós temos algo que foi programado para nós e é algo que nós podemos superar com uma superação. Então eu trago essa história para vocês hoje aqui, para vocês entenderem o que vai ser a live hoje, voltado a esse conceito da superação, que parece para uns tão fácil, para outros tão simples, para outros nada fácil e nada simples, mas isso difere apenas do entendimento de cada um. Então, com grande prazer que eu trago para vocês aqui essa história incrível, essa pessoa maravilhosa, que é a Carol Soprani, vocês com certeza você já conhece, e ela vai contar para nós um pouco dessa trajetória também, dessa águia interna dela, dessa superação, e além de tudo isso, trazer mais algumas dicas incríveis para nós, para que a gente consiga compreender tudo sobre essa superação. Tudo hoje, porque amanhã serão novos conhecimentos que será trazido para nós também sobre isso. Então, deixa eu chamar essa moça aqui. Boa noite, seja bem-vinda, Transmutada. Eu não estou te vendo no vídeo. Bom, Carol, então, eu estava falando um pouco ali sobre a história da águia, sobre a superação. E deixa eu dar uma boa noite primeiro para quem está chegando. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. E boa noite para a Carol Transmutado, seja bem-vinda também. E eu estava falando dessa história da águia, né, que é uma história fenomenal de super ação, né? E a gente vê bastante você se trabalhando, enfim, se esculpindo também, né? E hoje eu gostaria que você trazesse um pouco de conhecimento para a gente e também como tudo isso, como é que foi essa decisão sua de tomar essa superação na sua vida. E o que você está usando também, que você está rejuvenescendo também, né? Isso é segredo. Segredo? É um segredo que não é segredo, né?
Segredo que não é segredo. É. Bom, então, pode começar? Por favor, se apresente, o canal é seu, fica à vontade. Deixa eu ficar na Obrigada. minha posição aqui de Lotus aqui. Ah, tá. Eu não tô vendo nada, mas tá bom, né? Né? Gente, ó, boa noite. Meu nome, para quem não me conhece, é Carolina, mas podem me chamar de Carol. Hoje, em Dáquila, né? Para quem participa de Dáquila, eu sou parceira do Felipe com a Zigu, né? Que são as camisas com ouro monoatômico, que tem todo um uma história por trás disso, né? Bem interessante, que fica para uma outra ocasião. Mas hoje vamos falar de superação e a Zigu tem a ver com superação também. É, que bacana. Bom, é, Eu vou largar o microfone para você e você se vira, tá? não, é bate-papo, é bate-papo. Não, não, fica à vontade, tá? Porque se o pessoal perguntar aqui, eu leio as perguntas aqui, você vai tocando o barco aí, tá bom? Tu é da casa. Beleza. Bom, vou começar pelo começo, então, né? Perfeito. A princípio, em 2012, eu pesava 118 quilos de pura fofura, pura gordice. E assim, dentro do meu pensamento, engraçado que uma pessoa veio comentar isso comigo esses dias, mas eu pesava 118 quilos e não me via com 118 quilos, né? A gente não se vê muito bem, a gente não se enxerga muito bem como a gente está, né? É. Aí, nesse processo de 118 quilos, hoje eu peso 71 quilos. Mas foi um total de 50 quilos que eu emagreci ao longo de todo esse tempo. Já tem mais de 10 anos, né? Como eu falei, em 2012 eu pesava 118 quilos. Só que para o meu emagrecimento, eu tive um processo muito interessante e que eu vou compartilhar com vocês hoje, essa questão do entendimento de que o peso, ele foi só um estímulo para um caminho de entendimento pessoal. Cuidar do corpo, cuidar da saúde física, mental, emocional. Isso tudo junto, dentro do ângulo de 360 graus, nada mais é, se a gente prestar muita atenção, a construção da gente como um ser humano. E por que eu digo isso, né? O nosso corpo, ele dá sinais. O nosso corpo ele responde a todas as informações que nós damos para ele, porque informações, luz é informação, alimento é informação, o que você pensa é informação, tudo é informação dentro desse processo, né? Dentro desse estudo que a gente faz. Então, tudo que a gente alimenta o nosso corpo responde. Então, por exemplo, eu estava passando por um processo emocional, né, um processo mental, que reverberava no meu físico e era transformado naquela gordurinha, que eram 50 quilos a mais. Ao longo desse processo, eu percebi que eu tinha muitos processos internos, digamos assim, porque não uma coisa só que leva a gente a ganhar peso, ou então a se maltratar, né? Porque a gordura, ela é um maltratar o corpo. O corpo, ele naturalmente. Eu tô meio assim, pensando o que eu vou falar, viu, Marco? Eu não consigo dizer, eu tô meio Não, sem. tá. Eu vou te ajudar. Deixa eu dar uma boa noite para os transmutados que estão chegando aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tem os amigos teus aí te cumprimentando também. É, Uma, boa uma, noite, minha família tá aí, minha tia tá aí.
Minha mãe tá aí, minhas amigas. Que bom, que ótimo. É inspirador tudo isso. Pra, eu estou gostando da linha que está seguindo e eu queria te perguntar assim, sobre o teu mental e sobre o teu emocional. Qual dessas partes acabou te levando para aquilo que você não gostava, que você não queria em você? Qual desses dois acabou te levando para esse estágio aí? E te Os tirando dois, também desse estágio, né? os dois. Na verdade, os dois, eles são muito interligados, né? Tanto o emocional quanto o mental. O nosso, dentro de um entendimento, o nosso emocional é porque a gente não pensa, a gente age de acordo com o que o emocional induz a gente. Então, a mente ela está muito interligada nesse processo. No meu caso da construção, eu tinha alguns bloqueios físicos, alguns bloqueios mentais, alguns bloqueios emocionais, mas tudo registro meu, né? Da minha vida ao longo do meu processo de crescimento e tudo mais, né? É, E aí, nesse processo, eu fui ganhando peso. E com 2012, 10 anos, hoje eu estou com 38 anos. Então, a partir dos 28, eu comecei o meu processo de emagrecimento. Nesse Antes processo, disso, peraí. não, Antes deixa. disso, o que acontece? Qual é o sistema? Qual é o caminho de alimentação que uma pessoa que está nessa confusão mental, emocional, ela segue? Para você é assim, qual que foi o seu caminho que tudo isso te levou na alimentação? Você tinha noção do que você estava ingerindo? Você tinha, que conhecimento você tinha sobre isso? Talvez o entendimento sobre isso, naquele momento emocional que você estava passando, estava te barrando de ter essa expansão de consciência sobre alimentação. Qual que era o estilo de vida que você tinha e ligado a essa área da alimentação e do físico, enfim, qual que era teu estilo de vida? Então, valeu pelo norte. Então, no início, quando eu comecei a perceber o meu processo de que eu realmente estava acima do peso, a minha alimentação ela era completamente desregulada. Eu gostava muito de doce, eu amo pão, tá? Comia muito pão. Eu trocava Tem como? a minha alimentação por pão, era o que eu comia. Tipo assim, almoço e jantar eu comia sanduíche, comia tudo. Adorava um fast food, adorava um chips, Boa noite, bolacha garota. recheada. É, e eu comia tudo assim, que realmente não era saudável. Porque eu gostava muito de uma cervejinha, uma cachaçinha, né? Era o que era Verãozinho, diversão para mim. né? Era o que era diversão para mim, dentro do que eu entendia como um socializar. Todo final de semana eu saía para beber e comer com os amigos. Todo final de semana era churrascada. Todo final de semana tinha alguma coisa para fazer. Festas com muitas comidas. Então, e assim, é, sem sem foco no que realmente é saudável, né? Eu gosto de comer. E comer muito bem, sempre gostei. Até Ah, hoje, Eu né? gosto, eu Gosto gosto de de comer comer bem muito, também, muito bem. mas comer bem para muitos significa comer somente guloseimas, entende? Exatamente. Só Comer pelo bem, comer prazer. com fartura. O prazer de comer coisas que dão prazer, que suprem alguma necessidade, digamos assim. Porque
Nesse estágio aí, que você está falando, geralmente a pessoa pensa que elas. Pensa não, ela existe uma deficiência nela e ela precisa de algo para gerar um pico de insulina, sei lá, produzir algum tipo de hormônio para que ela se sinta feliz, se sinta bem, certo? E ela vai para esse lado do quê? Das guloseimas, que o açúcar ajuda a produzir tudo isso, né? Então, o açúcar ajuda a produzir essa sensação de prazer, de bem-estar, né? E com certeza a pessoa nesse estágio, ela vai para esse lado, né? Sim, sim. É o que traz um retorno rápido, né? De satisfação, de bem-estar, é aquele doce que vai deixar você bem, vai deixar você satisfeita, mas é, é ilusão, né? É uma ilusão que a gente vive. E tinha outra coisa, quando eu era adolescente, eu era muito ativa. Eu nadava, fazia vôlei, fazia natação, fazia muita atividade física, né? Mas eu sempre fui gordinha. Uma criança gordinha, uma adolescente gordinha e uma adulta gordinha. Sempre fui. E mas para mim estava tudo bem. Minha saúde, eu fazia os exames, estavam todos bem, apesar de 50 quilos acima. Então, não fazia muita atividade física. Depois de um tempo, quando eu comecei nesse processo aí de entendimento, eu já não praticava mais atividade física por um bom período. E foi só refrigerante, passeios, cervejas. Meu parceiro chegou aqui agora eu estou segura. Né? Você tá ancorando aí. Tá. É, então eu, assim, era o que eu entendia como uma vida, né? Não que não tivessem pessoas que falavam para mim, você tá acima do peso. E isso eram coisas que me incomodavam muito, tá? Porque quando a gente tá gordinha, a gente sabe que a gente tá gordinha, mas se a pessoa fala, aquilo incomoda. Hum. E aí, dentro desse processo aí, dentro desse. No meio do caminho, eu conheci Dáquila. Voltei para Dáquila, na verdade, né? Em 2012, eu estava passando por todo esse processo de alimentação. Gente, olha, é muito sério esse negócio, porque lá em casa, a gente comprava aquele doce de leite Viçosa, que é o mais gostoso de todos. Eu colocava no congelador, assim, e o tempo todo eu passava na cozinha só para comer uma colher. Aquela lata não durava um dia direito, porque eu amo doce, né? Então, eu estava nesse processo de entrega. Entrega, eu tô assim mesmo, vou ficar assim mesmo, continuar gorda, vou continuar saindo com os meus amigos. E era isso que eu pensava, eu não pensava em nada além daquele momento. Eu não pensava a longo prazo. Eu pensava naquele momento ali, estava curtindo, estava me sentindo bem, porque realmente quando a gente come alguma coisa nesse sentido que tenha glúten, que tenha excesso de carboidratos refinados, que tenha excesso de açúcar, no início a gente se sente bem, né? O resultado vem a longo prazo, como eu estava falando. Deixa eu buscar no teu inconsciente aí. Ó, a Novi está dizendo aqui que se eu lembro dela 15 anos atrás, eu lembro. É uma pessoa que superou também bastante nesse quesito, né? E mental também, em todo sentido. O Elton está dizendo que temos que cuidar do nosso tempo, é exatamente isso. É o nosso tempo, né? Mas me diz assim, todo esse processo que você tinha, que você gostava, que boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Nesse processo todo, você dormia bem? Como é que era assim? Como é que era essa sensação? Só para a gente ter uma ideia do que acontece na vida de uma pessoa que está passando por esse processo, até ela dar aquele, poxa vida, agora chega. Eu Dormia bem, acordava bem, enfim, tudo 100%. não acordava bem.
Eu dormia a noite inteira, mas não acordava bem. Sabe quando você tem aquela noite que parece que é um. Você fechou o olho e já deu manhã? Com o tempo, o meu corpo, eu sentia isso. Eu não tinha um restabelecimento o sono não me restabelecia, né? Mas Sim. ainda assim, para mim, isso era normal, porque era uma coisa que eu sempre sentia. O engraçado é que quando a gente está vivendo esse processo, a gente não percebe os incômodos que a gente tem. A gente não percebe o que o nosso corpo está falando. Ele está lhe falando. Porque, por exemplo, eu sentia muita azia, eu sentia dores no corpo, a minha lombar vivia machucada, o meu joelho vivia dolorido, meu ombro vivia doído, eu tinha dores de cabeça, estava sempre com alguma dor de cabeça, mas para mim isso tudo era normal, porque foi isso que eu sempre vivi. Então, aí já vou pular para a partir de 2012. 2012, eu voltei para Dáquila e eu já estava com 118 quilos. Nesse processo de eu chegar a 118 quilos, no início, quando eu comecei a tentar mudar, eu estava pesando 87 quilos. E aí, eu comecei com as dietas mirabolantes, antes de voltar para Dáquila, tá? Eu comecei com as dietas mirabolantes, restritivas, dieta da sopa. Nossa, gente, eu fiz muito dieta da sopa, aquela sopa que você toma uma semana inteira, aquela sopa. No final da semana, você... Nossa, aquilo ali ajudava a desinchar, mas emocionalmente, assim, ela acaba com a gente, né? Você tomou essa decisão de ter essa mudança. Em que sentido, assim? Como é que isso aconteceu? Teve que tomar uma decisão, você teve que fazer uma ação para isso, entende? Como é que isso aconteceu? Você Eu disse, estava olha, a chateada que partir de agora eu vou fazer isso. eu estava chateada que eu estava acima do peso. Até então, os Era, incômodos o não... teu incômodo, o que que era? Era estética. Acho que Estética. 99% das pessoas começam a fazer dietas e acabam desnutrindo o corpo, na verdade, né, com dietas mirabolantes. Começam assim, pela aparência, né? Pela Sim. estética. E foi Aquela roupinha lá já não estética. servia mais. Não, nenhuma A roupa roupa, servia mais. a roupa de Eu tava domingo vestindo... já não servia mais. A minha numeração, eu já estava vestindo 52. Eita. 52, 52 era o que eu vestia. Tá. Esteticamente, já não estava assim. Para mim, eu não me via com 118 quilos, mas eu estava com 118 quilos. O meu corpo, eu já olhava no espelho, não estava me agradando, e eu tomei a decisão de que eu precisava mudar. Certo. Precisava mudar esteticamente. Até então, não tinha como foco minha saúde. Eu tinha meu foco, beleza. E aí eu comecei nas dietas restritivas. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta de não sei o quê, dietas, dietas, Tá, dietas. antes disso eu quero saber uma outra coisa, Ai, tá? meu Deus. Ah, Hoje eu tô aqui para te fazer perguntas para a gente ser dinâmico, nada de linear aqui, tá? tá. Não, é bom porque tá me ajudando a nortear. Então vai, vamos bater papo. Por quê? Eu quero que as pessoas que assistam essa live, porque aqui a gente fala muito desse despertar para o eu consciente, para você estar consciente consigo mesmo, né? Esse despertar, o eu consciente que eu costumo falar, inclusive eu tenho lá na página do Facebook uma página lá, o eu consciente também, mas fala em outras coisas lá. Como é que é a mente de uma pessoa que está nesse embaraço, que ela opta por uma dieta mirabolante, que ela começa a não gostar do corpo? Como é que é a mente de uma pessoa assim? Hoje as pessoas falam muito no despertar, enfim, né? Como é que é a mente de uma pessoa assim, nesse processo,
ela consegue raciocinar aquilo que é apresentado a ela consegue ter discernimento, ela consegue ter um pensamento rápido e ágil, ela consegue tomar decisões, não digo assertivas, mas decisões que venham realmente a calhar para que ela tenha uma expansão de consciência. Como é que é esse processo? Ela consegue ter tudo isso? Não, não consegue ter nada disso. Bom, eu não estou falando as pessoas em si. Eu, no caso, como eu estou falando, o meu foco, a minha mudança, a minha virada de chave foi depois de ter começado esse processo. Mas ainda veio muito depois de já ter entrado nesse caminho de busca pela saúde, sabe? Como eu falei no início, o meu foco era estética, não era consciência, era uma coisa superficial. Então, no meu caso, muitas pessoas, estou falando assim, muitas pessoas elas buscam realmente a questão da saúde, mas no meu caso, eu buscava a estética. O que bugou? Não, eu tô lendo. Não, o Felipe escreveu aí que bugou. Não deu. Então, no meu processo, não foi consciência, entende? Eu não tinha esse discernimento, o meu foco não era esse. O Thor tá te bulinando ali. Eu falei da vez quando você emagreceu, você Tá. olhou para o primeiro bem no espelho e você bugou, que não tinha entendido seu corpo. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Isso é muito interessante falar, né? Porque, Aí, viu? Ele também está me ajudando a nortear. Mas aí, o início... Daqui a pouco eu chamo ele, tá? Daqui a pouco eu chamo ele. Mas voltando, o início do meu processo, ele não foi consciente. Não foi consciente porque a minha busca não era pela saúde. A minha busca era estética. Assim como hoje, o corpo ideal é uma mulher mais musculosa e as mulheres fazem procedimentos estéticos, juventude, não sei o quê, mas não buscam por um caminho saudável. A minha foi a mesma questão. Eu não estava buscando um corpo bom com saúde. Eu estava buscando um corpo bom, independente de como ele viesse. Então não era consciência, entende? Sim. Eu não acho 90, assim, eu no meu achismo, tá? Eu acho que 90%, ou quase 99%, é nesse superficial, é ser aceito, né? Uhum. Porque se eu olhando hoje, Carol, olhando hoje esse processo, eu, assim, na minha cabeça, com consciência, eu já não teria coragem de mudar o meu corpo com um procedimento estético. Porque na minha consciência, o meu corpo, ele é do jeito que ele é. Então, por exemplo, eu não preciso afinar a cintura, eu não preciso diminuir quadril, eu não preciso... Não, o meu corpo, ele é como é. Eu vou moldando dentro das atividades físicas que eu vou fazendo. Mas o meu braço, ele é mais alongado, a minha perna é mais alongada, eu tenho os ossos mais finos. Então, o meu corpo, ele é o que é. Mas antigamente, eu não via assim. Antigamente, eu queria ter um corpo bonito, entende? Mas Muito bem. o bonito era o que eu considerava bonito e não o que é bonito em mim. Tá entendendo? Mas estou super entendendo, estou absorvendo tudo aqui. Não, beleza. Que nós comemos 50% a mais do que precisamos, isso é com certeza. Eu acho que até mais do que 50%, hein? Deixa eu dar uma boa noite para os transmutados que estão chegando aí. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Tá? E eu entendo que para acoplar um corpo, para acoplar um
nutricional, ele precisa ter aí seus parâmetros, né? E se você acaba modificando essa tua máquina de alguma forma, vai afetar em outras coisas também, né? Não, isso mostra principalmente a questão de eu não me aceito como eu sou. Sim. Então, já começa daí. É uma recusa de si mesmo, né? Então, aí entra todo um processo sistêmico, entra um processo, mas um processo que tem a ver com o nosso meio, mas que não tem a ver com o nosso meio, porque depende da gente, né? Então, e eu vou só discordar um pouquinho do Elton na questão de que ele falou que nós comemos 50% a mais do que precisamos. Na verdade, eu digo por mim, eu comia muito errado. 200%. Na verdade, assim, 50% a mais não. Eu não comia comida. Eu comia porcaria. Então, tipo assim, às vezes eu fazia 2 refeições por dia, mas as minhas refeições eram pão com queijo, presunto, à noite era cachorro-quente, mas eu não comia um cachorro-quente só, comia 2, 3 cachorro-quentes, bobear à noite até 4. No almoço eu comi uma pizza inteira. Mas existem pessoas que elas vão reduzindo isso e ainda assim não emagrecem, porque não assim, além da quantidade que come o que é errado. Não tem nível nutricional, né? Não Não tem tem. nutricional. Tem gente que faz uma refeição por dia e come pouquíssimo, mas come o que não está nutrindo o corpo. E às vezes, por comer uma vez só por dia, o corpo já entende que ele precisa estocar energia, ele precisa estocar comida, porque você vai comer mal e vai comer pouco. Então, na verdade, existe um padrão para cada pessoa. Às vezes, é o que eu estou falando, às vezes a pessoa não come muito, mas ela come errado. E Sim. faz o organismo dela funcionar errado também. Então, não tem como a gente generalizar, falar que a pessoa come 50% mais, ou então come uma quantidade a mais, porque às vezes nem come a mais, mas come errado. Então, cada organismo vai respondendo de uma maneira. Não tem generalizar fica um pouco mais complicado. Por isso que no início eu falei que o ideal é a gente escutar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele fala a verdade para gente. É, Tanto nessa parte ali, né, Carol, que cada organismo reage de uma maneira, quando ele está sendo nutrido, ele vai reagir de uma maneira. Porque não existe o corpo que vai reagir de maneira diferente com, por exemplo, com a quantidade de açúcar, quantidade de carboidratos, enfim, que está ingerindo. Sempre vai agir da mesma maneira, pessoal, vai adoecer de alguma forma, né? É um padrão, digamos assim, né? Conheço pessoas que são magérrimas, têm corpos maravilhosos, teoricamente, né? Mas você olha esteticamente, são corpos maravilhosos, mas por dentro não estão saudáveis. Comem pouco, estão com um corpo maravilhoso, mas por dentro faz o exame de sangue, os hormônios desregulados, tudo ruim. Vai afetar, é um padrão daquilo que já é um padrão. Ou você vai ficar saudável, ou você vai ficar doente. Entende? É, Então, o período que isso vai acontecer, isso sim é de cada um. Né? O é de período, cada às vezes, um. Então não 10 tem anos como. tomando refrigerante, talvez vá acontecer agora uma osteoporose, osteopenia, artrose, sei lá o que vai acontecer. Ah, mas eu tomo 10 anos refrigerante. Sim, mas uma hora vai acontecer. Você está fazendo É, ação para que isso aconteça. Aliás, está fazendo uma superação para que isso aconteça de ruim na vida, né? Imagina 10 porque anos. se você estimula o seu corpo a não. Você só estimula 2 coisas no seu corpo. Ou você estimula ele a ser saudável, ou ele a não ser saudável. Você tem
duas opções. É. E Viu? Mas você pode tem falar, respostas desculpa, infinitões pode falar. e tem... Tá. Marco. Fala, mulher, você tá com o microfone? Ah, tá. Não, então, o nosso corpo ele dá respostas imediatas e dá respostas a longo prazo. Sim. Então, você sempre sabe se você está no caminho da saúde ou não, se o que você está comendo está certo ou não. E ainda dentro desse processo da questão da saúde, às vezes a gente come super saudável, mas come muito. Então, você do mesmo jeito está intoxicando o seu corpo. Aí entra dentro dessa questão do comer 50% mais do que deveríamos. Porque mesmo você comendo Aí saudável, tem outro processo também aí, né? Por exemplo, aí eu como super saudável, mas eu como além. Por ser saudável, vai gerar menos toxinas também. Basta ver o nível nutricional dessa refeição, né? Já na refeição não saudável, você, além de não ter nutrição, você tem intoxicação ao extremo, né? então é muito particular. Dentro disso é muito particular mesmo. Não tem Mas não tem como. como ser particular, porque o refrigerante ele vai dar osteoporose em qualquer pessoa que consuma. Ele vai estragar o organismo em qualquer pessoa que consuma. Ele não é particular. O açúcar ele nunca é particular. A Tô falando toxina assim, não é cada, particular. cada corpo vai reagir de uma forma, Mas vai reagir. mas vai reagir. Ele vai dar Viu? sinais. Oi? Não, tô rindo aqui. Que a gente chegou numa concordância agora. Não, mas eu tô falando assim, a questão do particular, Sim, cada pessoa é particular, cada pessoa tem uma claro, forma de claro. pensar, cada corpo vai reagir de uma maneira. Porque, por exemplo, eu tomo refrigerante hoje, já dá azia na hora. Na época que eu tomava refrigerante lá atrás, eu não tinha azia na hora. Mas hoje eu já tenho uma resposta imediata. Porque O eu corpo tá limpo. percebo, cada organismo vai dar o seu sinal ali. E você tem que aprender a entender o seu organismo. Fechou, ponto. Sim. E aí, beleza. Aí dentro desse processo eu comia muito Outro mal. ponto que eu quero saber. Espera aí. Você falou de tudo isso dentro do processo social, entende? Você falou da alimentação, falou de que não se sentia bem, não acordava bem. Dentro do processo social, como é que você lidava com a situação? Você recebia mais incentivos, menos incentivos? Você queria se encaixar em algum grupo dentro da sociedade, coisas assim? Como é que isso acontecia? É, essa questão de eu querer me encaixar, a questão da carência, ela é terrível, né? No meu caso, eu queria, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito amada, mas eu sentia falta de ser amada. Como é que é? É, é, a minha válvula de escape era a alimentação de uma carência muito grande interna. Não necessariamente que essa carência fosse verdade. Sim, sim. Entende? Aham, não, Então, ó, perfeito, perfeito. Pode ir. então eu tinha muitas carências, supria essas carências teoricamente com a comida, mas que não supria, eu era uma pessoa insatisfeita. Mas essa insatisfação e essas carências, elas continuaram mesmo durante o processo do emagrecimento. Porque, na verdade, o meu foco, como eu falei, não era a saúde, era a estética. Sim. Então, houve uma mascaração dentro desse processo. A minha ficha ela tem caído de um tempo para cá, na verdade, de todo esse processo aí, né, que eu passei.
Mas, enfim, 2012, 118 quilos, voltei para a Dáquila e começou as informações sobre a importância da gente ser saudável, a importância da gente ter o peso ideal. Sim. E aí, a recomendação do básico era comer 50% menos, 70% cru, 30% cozido, 0% fritura, eliminar acidulantes, conservantes, todos os antes e tudo mais. E aí, eu estava já dentro desse processo de tentar emagrecer, mas de acordo com a estética. Beleza. Fui passando por esse processo aí, fui aos poucos emagrecendo. 2012, 2013, 2014 foi que eu comecei a diminuir o peso de verdade. Até então eu ficava variando entre 110, 118, aí chegava a 97, voltava para 118. E fui nesse processo aí até durante 3 anos e meio, emagrecer 30 quilos. Consegui emagrecer 30 quilos. Mas as medidas mudaram bastante, né? Com 30 quilos mudaram bastante. Muito bem. Aí eu saí dos 52 para vestir 46, 48, era o que eu vestia. Perdendo 30 quilos, eu saí dos 52 para vestir 46 e 48. Era 48, na verdade. E aí continuei esse processo de emagrecimento. Só que aí emagreci os 30 quilos. E aí, em 2018, eu decidi ficar um tempo aqui na fazenda fazendo os treinamentos. Tinha uma questão de abertura da janela, né? A gente tinha que estar no peso ideal, porque energeticamente, questão de frequência, energeticamente a gente não atinge muitas frequências acima do peso, porque o excesso de gordura é toxina, baixa quantidade de gordura é toxina. Então a gente tinha todas essas informações disponíveis aí. E eu ainda não era uma pessoa consciente dentro desse processo. Existe uma diferença muito grande entre você ter a informação e você ter consciência daquela informação. Perfeito. Você tem a informação de que você precisa estar no peso ideal, mas a consciência do porquê você precisa estar no peso ideal, você só vai ter depois que você estiver no caminho e buscando de verdade entender o seu processo. E isso é uma coisa muito louca, porque as informações estão aí para todo mundo. A gente está repetindo as informações igual papagaio, mas a gente ainda não tem consciência dessas informações para a gente. Não fazem sentido, né? Não fazem, mas a gente só tem noção quando a gente começa a praticar. Beleza, faz parte, né? Na verdade, você só vai entender se você quiser realmente entender, porque tá aí para todo mundo. E aí, 2018, eu já tinha emagrecido 30 quilos. Num processo bem devagar, tanto que esses 30 quilos eu não engordei mais, né, durante um período. E aí eu decidi vir para a fazenda para fazer os treinamentos aqui, porque tem muitas caminhadas que a gente precisa fazer, treinamentos, né? Volta do paráclito, caminhada da antena, não sei o quê. Tem um monte de coisa para se fazer, né? Muita atividade física para ser feita. E aí eu falei assim, bom, então vou para lá, vamos fazer, né? Eu e minha mãe. A gente veio. E aí aqui a gente adotou um estilo de alimentação saudável. Comia batata doce, banana da terra, verduras, legumes e muita proteína. Era o que a gente comia diariamente. E
fazia muitas caminhadas ao longo do dia. Então, nesse período, eu emagreci mais 20 quilos em 3 meses, gente. 3 meses, 20 quilos. E Porra, que resultado. aí, aqui em casa, na fazenda, as pessoas não conhecem aqui a nossa casa, mas aqui em casa não tem espelho, só tem aquele espelhinho de rosto. E aí, eu, um belo dia, fui para a cidade, 3 meses sem ver como eu estava, só o rosto e naquele espelhinho pequenininho, não dá para ter muita noção de como a gente está, né? Ó, segue a Aí, dica aí, pessoal. Elimine os espelhos e foca. não, vou contar para vocês. Na hora que eu me olhei no espelho, de corpo inteiro, a minha cabeça surtou. Porque eu olhava para o espelho e não reconhecia aquele corpo. Porque o último corpo que eu vi no espelho, ele tinha 30 quilos a mais. Porra, E aí, quando eu vi aquele corpo no espelho, eu fiquei assim, quem é essa pessoa? E eu buguei. Buguei, gente, eu quase entrei em depressão. Hoje em dia eu conto isso rindo. Mas é surreal como a nossa mente, ela é assim, a gente realmente não tem consciência daquilo que a gente faz. Não tem, ou a gente seja, não tem, não, a gente tem um foco, mas não caminha. não tem a consciência de si, né? A gente tem um foco. No meu caso era perda de peso, mas eu não tinha consciência do meu caminho. Eu não tinha o entendimento daquilo que eu estava fazendo. Isso é uma coisa surreal. E a gente e eu percebi isso nas pessoas depois. Mas olha só o tempo que eu demorei. 2012, 2018 foi o outro marco. E depois de 2018, depois de 3 meses dentro de 2018, né? No final de 2018, eu buguei a minha cabeça. Até então, o meu foco era só perda de peso. E eu não reconheci o meu corpo. Que E aí, loucura, né? buguei a cabeça. Buguei. Comecei a engordar de novo, porque para mim o meu corpo estava horrível, porque na minha cabeça ainda era estética. Então, o meu corpo estava horrível. E eu comecei num processo de engordar novamente. E outra coisa, Aí engordar. entra uma coisa bem interessante psicológica, né? Porque a tua mente ela está adaptada, né, àquela visão, ela está programada naquela foto, digamos assim, né? A partir do momento em que você olha e está diferente aquilo, ela quer recuperar de alguma forma, né? Uhum. Então, isso é um processo psicológico de que para a mente parece que algo foi perdido e ela vai fazer de tudo para recuperar, né? É, Então, isso isso é mesmo. muito interessante. E aí, dentro desse processo, para melhorar, além de eu não ter reconhecido o meu corpo, eu ainda comecei um processo de transição capilar, que eu alisava o cabelo, e aí eu quis deixar o meu cabelo crescer cacheado novamente. Eu não sabia que eu era uma pessoa vaidosa. Eu descobri depois que eu entrei nesse processo, tanto de desconfigurar a mente, reconhecer o meu corpo e também por conta do cabelo que estava na transição capilar. E aí, nossa senhora, gente, olha, é um processo muito interessante. É um E processo interessante e olhar hoje para trás, eu vejo esse processo com muito carinho, mas é aquilo que eu falei. Eu tinha as informações, mas eu não tinha o entendimento da, da questão da saúde mesmo. Eu não via isso. Então, eu repetia que as pessoas precisavam estar no peso ideal, precisavam estar bem,
discernimento, consciência. Ah, o pessoal tem que ser mais positivo, ser mais. Gente, mas era tudo da boca para fora, porque essa consciência eu não tinha. A mente, ela é muito surreal. Ela é muito especial. É um mecanismo muito especial que nós temos. E ela mente, né? Ela mente a partir do momento que você não está alinhado de fato com a verdade. Isso é verdade. E isso eu entendo hoje, que a nossa mente, ela só mente quando a gente não está alinhado. E o nosso trabalho como ser humano é a nossa construção como seres humanos. Porque o que acontece? A nossa busca, ela é uma busca externa. Como eu falei, pelo que eu entendi do meu processo, né? Ela foi uma busca externa, ela foi uma busca de beleza física, ela foi uma coisa assim, não tinha um foco verdadeiro de construção do ser humano. Ela tinha um foco estético, apenas, superficial, raso. Então, eu poderia atingir isso de várias formas, mesmo sem ter consciência. Mas eu não estaria me construindo como ser humano. E a diferença de como a gente usa a mente é a consciência. Hoje, eu sei disso. Sim. Então, esse é uma linha, a mente, ela é a linha sutil entre a verdade e o que você acha que é verdade. O seu corpo está ali respondendo para você o que é verdade de verdade. Por exemplo, o seu corpo está ali falando para você: eu preciso disso, 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 disso para manter as minhas funções vitais, para manter as suas funções vitais de forma perfeita. É o que o meu corpo está falando para minha mente, né? Ó, eu preciso de comer mais legumes, preciso de comer mais verduras, mais. Voltei! Sabe o que aconteceu? Não. O Instagram parou a live e deu uma notificação que eu estava tocando uma música e que eu não tinha direitos autorais da música. Ah, Mas que música que eu estou ouvindo? Eu não estou ouvindo música nenhuma aqui. o meu parceiro vai entrar na live aqui junto comigo. Show de bola, entra aí. Cadê você? Ah, você não tá vendo, não, aquele. Tem que ver ele aqui, ó, por baixo. Não tô te vendo. Cara, que estranho, sabe? Você tá bugando. Fala, transmutado, seja bem-vindo. Oh, obrigado. Eu estava ali escutando a conversa de vocês. Papo interessante esse processo da Carolzinha aí. E ela falou que estava um pouquinho nervosa no início, né? Que você deu norte para ela. Isso é normal. Aí, cara, vendo esse processo da Carolzinha aqui, eu acho que depois que a gente, bom, foi em 2019, quando a gente começou com a Zigu, e a Zigu começou em 2020, né? 2020. Meu processo já está um processo diferente do dela, mas quando a gente começou com a Zigu, a gente realmente começou a praticar tudo que é saudável. E o entendimento começou a entrar muito mais forte dentro da gente, né? Esse entendimento do caminho de ser saudável, de ser saudável em todos os sentidos, né? E aí eu acho que firmou bem essa consciência na gente, tanto em mim quanto Carol, da gente programar a mente a não mentir mais para a gente, a programar a mente a ser fiel ao nosso coração, ao nosso entendimento, né? Ser fiel ao nosso amor, né? Por nós mesmos. E aí a gente não mente mais para a gente, né? Tanto que a gente tenta nos enganar, nos auto-sabotar, nas
conversa que a gente tem, inclusive, com o nosso ego, né? Para a gente reconhecer nosso ego e transformar ele em coisa boa. E isso tem muito a ver com esse processo aí todo da Carolzinha, que é justamente isso, né? O processo de ser melhor a cada dia. Não por ficar magro, não, por ser saudável na mente, no físico, na luz, né? Luz é informação. Quanto mais luz nós somos, mais informações nós somos. Então, dar exemplo na forma de luz, na pessoa que você é, de como você está se expondo, como você está se mostrando, de como você está falando, é a melhor informação que a gente pode passar. E eu acredito que seja muito isso que a Carolzinha está passando, né? Essa transformação dela e no entendimento, não simplesmente na forma de estar magra. É muito mais do que isso, né? É muito, muito mais. É o entendimento de você valorizar a única coisa que você tem, que você pode prolongar muito a vida com ela, se você permitir, se você dá para o corpo, né, o melhor que você pode dar. E aí tem não só, tem banhos gelados que a gente toma, tem alimentação que a gente faz, tem conversas que a gente faz, que conversas saudáveis, né? A gente não fica mais falando mimimi, não fica mais xingando um ao outro, não tem mais nada disso, né? Isso, e falar em conversa, Felipe, como é que eram os papos de vocês assim? Porque geralmente, quando você tem uma pessoa buscando uma meta, tem uma outra que já está no processo, enfim, como é que funciona essa paciência, essa conversa, essa comunicação? Como é que funciona isso? Cara, é uma coisa muito legal de se falar, porque realmente a partir do momento que a gente entende o processo de cada um, que cada um tem um processo, a gente para de julgar, porque é o processo da pessoa. E eu e Carol, ela passou pelos processos dela, eu pelos meus entendimentos do processo dela também, né? E esse papo foi cada vez mais afinando. Hoje, de vez em quando, sai um pouco, mas olho para a cara dela, dou uma risadinha, Carol, aí ela volta. Mas assim, a gente vai modulando, né? A gente vai modulando dentro de uma vibração mais alta, não de entrar em situações de ciclo mentais, né? De novelas mentais. Isso eu não deixo acontecer. E entra muito dentro daquele papo que a gente estava falando, da questão da consciência. Porque então, dentro de um processo, eu estava ainda na questão da carência. Eu estava de uma forma superficial, tanto na perda de peso, quanto na questão de relacionamentos. Gente, é impressionante como a gente trabalhar a nossa questão da saúde. Quando a gente traz a consciência, muda todo o nosso processo de entendimento. É uma loucura. É muito importante frisar, Marcos, que a gente não precisa de ninguém. A gente precisa da gente. E a gente formar uma parceria, para a gente conseguir conversar, a gente tem que estar limpo de nossos padrões mentais antigos. É tudo daqui para frente. Isso é muito importante no relacionamento, para a gente conseguir se dar bem dentro de uma vibração mais bacana, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente não precisa de ninguém. A gente tem que resolver nosso problema para estar com o outro. Não precisa despejar nossos problemas em cima do outro e culpar o outro por sua bagunça, pela bagunça dela, né? Por entendimento que ela está tendo. Então, aí vai alinhando, aí fica fácil essa conversa, porque um começa a entender o outro. Ah, pô, é verdade, eu estava assim. Ah, peraí, agora eu sou outra. E aí começa a conversa funcionar de uma forma mais bacana. Sim, sim. E essa parte, foi importante o Felipe comentar, por conta desse processo da consciência. Como aonde a gente coloca o nosso foco, se a gente não trilhar o caminho, a gente pode
até chegar lá, mas a gente vai chegar lá sem saber, sem viver aquele processo. Então, a gente precisa ser muito verdadeiro com a gente no que a gente está querendo. Essa questão do que o Felipe falou, até mesmo para facilitar a questão dos relacionamentos, o princípio básico é a gente aprender a ser verdadeiro com a gente. Porque enquanto nós não somos verdadeiros com a gente ainda está despejando as nossas carências em cima da outra pessoa. Por isso que quando eu vi o meu corpo, eu buguei. Porque eu não estava consciente. Então, quando eu comecei a me relacionar com o Felipe, eu ainda estava bugada, eu ainda não estava consciente. Ou seja, é uma relação, a relação contigo não estava legal. Não estava. Então, dificulta todo o relacionamento em volta. Não estava legal comigo, não estava legal com o Felipe, não estava legal com a minha mãe, não estava legal com meu pai, não estava legal com os meus amigos. E aí, eu falei assim, vou morar na fazenda sozinha. Eita. Não, mas aí foi a outra parte do processo. Mas, assim, a gente percebe o quanto é importante a gente ser verdadeiro com a gente dentro do caminho. Eu vou falar uma coisa. Quando um casal entra, né, a gente vai modulando um com o outro, certo? E essa modulação precisa vir de uma verdade. Essa modulação tem que vir quando os dois estão no mesmo caminho de uma busca parecida. Vamos lá, vamos fazer um trabalho de modulação. Não vai modular, porque você não se conhece. Você não está sendo verdadeira com você. Como é que eu vou conhecer você? Como é que eu vou conseguir modular, vamos dizer, eu e Carol, né? Como é que eu vou conseguir modular a Carol se ela não se conhece para eu me modular ela? Né? Então, essa modulação pode vir, mas quando os dois estão sendo sinceros com eles mesmos. A modulação, para quem não sabe, a modulação de dois casais que querem trilhar um caminho junto, né? A modulação de companhia, de namoro, né? De buscar um relacionamento. Sim. Muito, muito interessante tudo isso, porque a pessoa que ela está nesse processo, ela sente dores, né? Ela sente as dores, digamos assim, do processo em si, porque ela tem que fazer um movimento, né? E falando em superação, a superação é o próprio movimento que a pessoa tem que fazer, não é algo extraordinário, né, Felipe? E nem externo, porque ninguém vai fazer esse milagre para você. Ninguém é capaz de fazer esse milagre por você. E como é que vocês veem essa superação? Porque você tem que superar algo entrando em ação. Como é que vou perguntar para o Felipe assim, como é que você enxergava a Carol nessa superação dela? Tipo, ela sentia dor, ela fazia o processo. Porque um olhar de fora é muito diferente do olhar que a gente tem para a gente, né? Então, por exemplo, posso estar olhando o processo de uma pessoa e estar observando ela e ter uma noção de todo aquele processo lá. Enquanto ela está achando que não está acontecendo nada com ela, eu posso estar surpreso que esteja acontecendo muita coisa com ela. Foi mais ou menos nesse processo aí que tu enxergava a Carol? Sim, eu sempre acreditei muito na Carol, tá? Apesar de a gente ter terminado algumas vezes nesse processo, e essas vezes que a gente terminou para voltar, né? Voltamos, né? Foram as vezes que ela mais se movimentou para o despertar dela, para a gente começar a se entender melhor. Mas esse olhar meu para ela sempre foi de sabia que ela tinha a capacidade, e todo mundo tem, né, cara, de alcançar e buscar e ser, né? Fala, Carol. E essa parte é muito legal de vocês tocarem nesse assunto, e o Felipe falar isso, porque todas as vezes que a gente terminou, na minha cabeça eu tinha entendimento que eu precisava fazer por mim.
né? A mudança, ela tinha que ser por mim. Só que quando a gente voltava nesses períodos de transição, eu fazia a mudança por ele. Você entende isso? Eu não fazia essa mudança por mim. Então era ainda uma coisa, uma mentira. Eu ainda estava num processo de mentir para mim mesma, porque eu não estava mudando por mim, eu estava mudando por ele. Pela relação. Pela relação. E isso é a pior mentira que a gente pode contar pra gente. Além de todas as outras, né? Porque a gente o nosso entendimento é que nós temos que mudar, nós temos não, né? Nós temos sim. Nós temos que nos transformar num ser humano para nós. Nós temos que melhorar para nós mesmos. Só que a gente só enxerga essa mudança para nós mesmos quando a gente realmente está caminhando no processo. Porque até então a gente está superficial, com um olho num objetivo que na verdade não é verdadeiro. Porque o objetivo somos nós, não é o outro. Não é estar num relacionamento com outra pessoa. Não é você querer agradar as outras pessoas, não é você querer agradar a sua mente de uma maneira superficial. Você tem que ser profundo em você. Mas profundo não de ficar lá no passado. Profundo de daqui para frente. É daqui para melhor para mim. Então é daqui para melhor para mim, para minha saúde física, daqui melhor para mim, para minha saúde mental, daqui melhor para mim, saúde emocional e espiritual, para a gente conseguir se modular e começar a ter um entendimento do nosso mundo, para a gente conseguir ser um mundo com todo mundo. Marcos, esse negócio de superação é um ciclo legal que a gente pode fazer isso um vício para a gente, porque é um vício positivo, porque a superação não para de vir. Sim. Impressionante, quando você acha que você está, agora está tudo bacana, estou sabendo de tudo, vem uma coisa para você superar de novo, vem as pessoas, vem coisas para mexer você de uma forma que, olha, eu precisava. Então, essa busca de sempre buscar ser melhor todo dia, orar e vigiar, né? Ser verdadeiro com você, como você vai lidar com as situações, como você vai lidar com a comida, como você vai lidar com o seu parceiro que está trabalhando para você. Essas superações todo dia acontecem. E elas vêm mesmo para mexer. Buscar no teu emocional, como na tua, né, teu coração, como você vai lidar com aquela situação. E essa situação de comer, né, você jogar tudo em cima da comida, isso é uma superação diária, porque não vamos falar só nas bagunças, né, que a gente tem para comer aí, que é o chocolate, não sei o que. Cara, o que tem comida gostosa, saudável para comer o tempo todo aí, para estragar a gente voltar a ficar com o corpo inflamado, porque a gente está comendo saudável. Então é tudo uma balança de como a gente bota. Isso continua dentro da superação. Não, tem que comer bem, mas eu tenho que comer bem na balança. Não pode passar do limite. Esse comer bem acaba sendo prejudicial à saúde. Sim. Eu vejo dessa forma e ainda complemento com isso, que é sair da zona de conforto, né? Porque toda vez que nós estamos bem, nós estamos na zona de conforto, porque nós estamos bem, né? Aí eu tô legal, pode ter certeza, falou que tá legal, tá na zona de conforto. E muitas vezes a gente não se dá, a gente não, eu vou dizer por mim, assim, muitas vezes eu não me dou conta da zona de conforto. Até eu vou olhar para o lado assim e dizer, opa, peraí, isso aí tá me incomodando, eu preciso sair da zona de conforto, superar isso, né? Aí tu faz o básico, a superação, ela é o básico, ela não é nada extraordinário, né? Você só tem que se movimentar, só precisa se movimentar para fazer a superação, né? Isso é que eu chamo de superação. Quando você tem o discernimento, quando você tem um olhar expansivo
E o autoconhecimento você faz no automático, digamos assim. Que Exatamente. nada consegue te abalar, porque você já está em equilíbrio. Então, a superação ela acontece naturalmente, quando você está em movimento, né? E isso é muito legal. Sim, quando Dentro desse você está em movimento, Marcos, você está em movimento, é, você passa a sua zona de conforto, passa a ser o movimento. Depois de tanta você praticar, quando você não está, quando você está parado, achando que está tudo legal, isso já não é mais zona de conforto. Estou falando por isso, é uma experiência que eu tenho, que eu me sinto na zona de conforto quando estou em movimento. sim, Está sim. entendendo o que eu estou falando? Sim, Já é o contrário da zona de conforto em casa, tomando cerveja, tá tudo bem. Não, aí para mim não é zona de conforto mais. sim. Entendi, perfeito, perfeito. Então, isso é a reprogramação da tua mente para fazer com que sua mente fique na zona de conforto na hora que você está se movimentando. Fique na zona de Sim, conforto na hora que você está se alimentando bem. Fique na zona de conforto na hora que fique na hora de conforto na hora que você está fazendo bem a alguém, na hora que você não tá se prejudicando para fazer esse bem para alguém. E está podendo ajudar sem se machucar. Olha só que beleza. Isso é uma zona de conforto onde a prática, com a prática, você consegue chegar lá. isso é muito bacana. Isso é entendimento muito legal. Qual que é a minha zona de conforto, né? Se pensar assim, qual que é a minha zona de conforto? O que que a minha zona de conforto está me trazendo para mim? Eu estou evoluindo ou estou estagnado, né? É uma pergunta bem interessante de se fazer, pelo menos todos os dias, né? Qual que é a minha zona de conforto? Eu, por exemplo, se eu não consigo criar, e se eu não estiver criando, se eu não estiver entregando solução, se eu não estiver pensando em alguma coisa Não de está solução, confortável. exatamente, eu tenho que estar fazendo isso para mim estar confortável. E é perfeito, a tua colocação assim é maravilhosa. Isso Muda é literalmente o entendimento de zona de conforto, né? bacana. Isso é ficar natural, né? Essa é a nossa prática, deixar a nossa mente preparada, né, no conforto de movimento para ser melhor a cada dia e ser, né, poder ser um humano, como a Carol gosta de falar aí, um ser humano mais preparado para o que tem a vir aí, né? Exatamente. E tu sabe que, pensando nisso, nós já nascemos, né, numa zona, eu não sei se é a zona de conforto desconfortável, porque o bebê ele passa por isso, né? Em 9 meses ele tá bem tranquilão, né? Não, Cheio você de está crenças ali evoluindo lá da dentro, mãe está e crescendo, tal. está Não, eu entendi, lá você já está eu evoluindo, entendi, está mas evoluindo dentro da sua capacidade mental ali. sim, sim, exatamente, mas você está tendo ali todas as crenças, não, mas os estímulos de crenças da mãe, do ambiente, enfim, tu está Sim. tendo ali. A partir do momento que você sai dali, daquele processo ali, você entra num outro processo. E na vida adulta é assim também, né? Não é tão diferente, não. Mudou nada. O Você que muda, o que sofre o estímulo muda, de todos os ambientes. o que muda é quando você cria em você a vontade de verdade de mudar, de Sim, ser mesmo um caminho diferenciado do que a gente tem para ver aí, de fazer essa zona de conforto ser diferente, ser uma zona de conforto dentro do movimento, né? De mudar, de ser, né? De ser uma pessoa melhor, né? De ser um Consciente. uma consciência. Consciente, exatamente. Assim, sim, eu embolei toda para falar o meu processo, mas mas para explicar exatamente esse entendimento que eu vejo hoje, essa questão do a gente realmente ser o caminho. A gente sim, não passar cego no caminho, a gente passar enxergando todo aquele caminho. Porque a construção, eu cito o exemplo da construção do meu corpo físico, ela é a minha construção como um ser humano. Ao
ouvir realmente quem diz a verdade para mim, que é o meu próprio corpo. Sim. Então, assim, o meu corpo, ele vai falar para mim bem assim, eu preciso de aquilo que eu falei, eu preciso de carboidratos bons, preciso de proteínas e preciso de gorduras para estimular e ter as funções perfeitas dentro do meu organismo. Se você me der Sim. alguma coisa a mais, eu vou reclamar. Se você me der alguma coisa a menos, eu também vou reclamar. Então, escuta o seu corpo e alinha essa verdade à sua mente e à sua consciência. Esse é o caminho. Esse é o caminho Sim. de verdade. É nós nos tornarmos humanos de verdade. Então, ama o seu corpo. O que você está dando para o seu corpo? Assim, você ama as pessoas ao seu redor. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus irmãos, você ama sua namorada, você ama sua esposa, você ama seus filhos. Mas você ama você mesmo? O que você dá para o seu corpo? O seu corpo, ele está ali reclamando. Você é nobre com você mesmo? Você é nobre com o seu corpo? Você só, dentro do ângulo de 360 graus, você é o primeiro grau. Para ser verdadeiro com o outro, você é o primeiro. Então, você está escutando o seu corpo da maneira correta? Você está sendo verdadeiro com você mesmo? Você está escutando aquilo que é verdade para você? Você está alinhando a sua mente com essa verdade ou você está alinhando a sua mente com aquilo que você quer, aquilo que você acha para você e que, na verdade, o seu corpo está respondendo dizendo que não é? Então, esse caminho é o caminho do amor próprio, da nobreza, do amor, o amor próprio, o amor de verdade, da justiça, da honestidade, do alinhamento. Gente, você fazendo com você, você é verdadeiro com qualquer um à sua volta. E falando em verdade, a gente entra aí quando a gente fala em verdade, fala em amor próprio, a gente está falando em frequência e vibração, né? Vocês são propagadores aí, tem a Zigu, ouro monatômico. O que que isso veio ajudar vocês? Eu vou dizer você, porque o Felipe já estava no processo dele, mas enfim, nesse teu processo aí, o que que o ouro monatômico conseguiu te ajudar nesse processo aí? Eu É, você? ou o Felipe? Eu acredito muito que o ouro monatômico ele me auxiliou muito mais nessa questão da consciência do que eu podia imaginar. Porque dentro desse caminho, eu venho praticando várias coisas. Como eu falei antes, sem consciência, né? Eu estava no caminho cega. E depois que eu comecei a trabalhar com ouro monotônico, comecei a vivenciar o caminho de uma maneira diferente, vivenciar o caminho de verdade, eu tive insights muito poderosos para mim, eu como ser humano, eu como caminho, meu próprio caminho. Então, o ouro monatômico, eu vejo que dentro desse processo, ele foi um adicional, um plus nessa questão de consciência. O que eu sei desse ouro monatômico é o seguinte, fora os feedbacks que eu tenho, né, diversas pessoas que falam com a gente em relação a sono, em relação a tudo, eu uso o ouro monatômico o tempo todo. Então, eu sou suspeito, né, porque, para mim, o ouro monatômico realmente influencia em tudo que eu faço. Né? Que a gente tem estudado muito, o ouro monatômico tem tudo a ver com se transformar em ouro. Né? E o que a gente sabe... Oi? O corpo dourado? É o corpo dourado. É o corpo dourado. Quem sabe, né?
Mas se transformar em ouro é se transformar numa pessoa de virtudes, uma pessoa boa, uma pessoa com clareza mental, uma pessoa de ouro, né? Uma pessoa que não é influenciado pelo externo, né? Ele é um influenciador, ele é luz, ele é pureza, né? Tem tudo a ver com ouro, né? Uma pessoa dourada. E, e ele me deu eu acredito que ele me ajudou muito a ter muita clareza mental, tá? E de coisas que eu sei, né? E tem vitaminas, minerais dentro da argila, né? Alguns minerais que existem por aí, que só serão absorvidos através do ouro monatônico. Isso é uma coisa que a gente estuda, a gente está estudando no nosso corpo, e o corpo está respondendo. Tá certo, estamos fazendo todas as coisas que a gente pode fazer em relação à saúde para ter o corpo com mais longevidade. Né? E o ouro monatônico está inserido nisso com muita força. E eu acredito que o ouro monatônico realmente esteja fazendo parte disso tudo. Aí sim, né, de poder estar tendo essa clareza mental, poder estar falando isso tudo para vocês, compartilhando isso com a Carol. O ouro monatônico, sinceramente, faz parte do meu dia a dia. Eu visto a camisa, eu durmo com ouro, eu misturo ouro monatônico na comida, eu faço em off aqui para nós, mas eu faço e acredito realmente que o ouro monatônico é milagroso. Que bacana, que massa tudo isso. Quando a gente entra nesse conceito de frequência, vibração, quando a gente fala na frequência do amor também, tá ligado? Isso que são as maiores frequências, frequência da alegria, né? Tudo, digamos assim, que leva a consciência para outro patamar, né? Nesse processo todo, Carol, nessa ingestão de ouro monatômico, cuidando da alimentação, fazendo o que tem que ser feito, né? Como é que ficou essa frequência da alegria para você, assim? Você conseguiu sentir uma, uma alegria, uma felicidade diferente daquilo que você sentia quando não tinha os resultados? É outra vida, Marco. Obrigado. É outra vida. É assim, eu emagreci os 50 quilos e ainda passei por um processo de conscientização. Assim, dentro desse processo, eu sou outra pessoa. Tipo assim, saiu 50 quilos, mas agora existe uma outra Carol, uma outra consciência, um outro entendimento. É entendimento mesmo. O Felipe, ele gosta muito de falar que amor, ele não é um sentimento. E eu concordo plenamente. Hoje, sendo um caminho, eu concordo plenamente que amor não é um sentimento. Amor, ele é o entendimento. O Com entendimento certeza. da verdade. Então, Exatamente. as emoções, a gente sente as emoções de uma maneira diferente, porque a gente começa a entender. Então, a consciência vem. Não tem muito o que falar, é a questão da clareza mental mesmo. Uma das coisas que as pessoas fazem as pessoas se movimentar muito é a questão da realização, né? De conseguirem realizar mais na vida a partir do momento que está buscando resultados estéticos, mentais, espirituais, enfim, e todo mundo leva por esse lado da realização, né? Claro que realização é muito abrange tudo, mas digamos assim, pensou, realizou, queria aquilo, conquistei. E nesse sentido, ficou mais claro para vocês, assim, nesse sentido, tanto utilizando o ouro monatômico, quanto cuidando da alimentação, cuidando do corpo, enfim, nessa elevação de frequência. Como é que vocês verem isso para vocês? Viu? Sim, a elevação de consciência vem na nossa reprogramação mental, né? Dentro do que eu entendo isso. Eu estava até conversando sobre isso hoje, né?
quando você entende os dois lados, né, de uma mesma frequência, vamos, negativo e positivo, e você começa a praticar mais o positivo, você começa a entrar num grau mais alto de frequência, um grau mais alto de entendimento, né? Tem alegria e tristeza. Pô, conheço a tristeza, eu não preciso estar lá. Agora eu vou praticar ficar na alegria. Como é que eu vou praticar ficar na alegria? Ter pensamentos bons, né? Resolver problemas ao invés de procurar os problemas, né? Praticar tudo que você pode fazer para não existir mais problema. Não existe problema, só existem soluções. Aí você consegue ficar não alegre, né? Porque quando é muito alegre, você está desnivelado também. Então você tem que trazer um pouquinho para a neutralidade para manter um padrão mais alto de vibração por mais tempo, né? Que é tudo que é positivo, né? Voltando ao padrão original, é você não ter mudança de emoções altas demais, né? Você manter na neutralidade, para aí você alcançar um estado de graça por mais tempo, que é você estar o tempo todo feliz. Então, isso é grau alto de vibração, né? É uma alegria que não é uma alegria em excesso, mas você está o tempo todo feliz, alegre. Consciente, né? Está o tempo todo bem, você sabe que você está fazendo bem a você está fazendo bem aos outros, você sabe que você está construindo amizades longe, pessoas estão longe, tipo, eu estou com saudade de você, por causa do impacto que você teve, depressão, coisas tristes. Isso aí faz você uma pessoa cada vez com uma vibração mais alta. É a construção da tua mente, controlar sua bendita mente para ela ser essa alta vibração. Que bacana, muito, muito legal esse entendimento aí, até para realização precisa ter esse autocontrole, né, dessas emoções, né? E quando está em desequilíbrio, realmente é difícil de atingir um objetivo, né? Se está muito lá em cima ou muito lá embaixo, aos extremos, você realmente não consegue atingir, tanto seja o objetivo de cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, enfim, cuidar do que você queira, é muito difícil quando você está nos extremos, né? E você acabou de trazer um entendimento muito legal aqui, realmente, que é a linha da neutralidade. A linha da neutralidade, ela é um pouco difícil de se trabalhar. Eu não vou te falar que isso é difícil, que tu não gosta e que fala que é difícil, né? Não gosto mesmo, não. É só um processo. É um processo que, para uns, pode parecer um pouco mais demorado, para outros nem tanto, de conseguir entender essa linha de neutralidade, né? E a linha de neutralidade, ela não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa se ter entendimento dela também, né? Principalmente o autoconhecimento, né? Sim, é a prática do amor próprio, né? Você não precisa... As coisas estão tudo certo. O que é mais fácil para mim pode ser mais difícil para você, mas tem coisas que são fáceis para você que são difíceis para mim. Cada um tem seu processo, mas se praticar, todo mundo chega lá. Não tem como não chegar. É um entendimento que não precisa ficar batendo a cabeça na parede, né, com tristeza, com alguém doente, não sei o que, é o processo de cada um, o entendimento que a gente tem de que, o que for para acontecer, vai acontecer. Eu estou aqui para poder ajudar se eu puder. E aí vai. Né? É o que você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Eu fecho isso muito com a historinha que eu acabei contando lá no início. Espero que tenha ficado gravado. Eu acho que ficou gravado, sim. E porque não pediu para mim arquivar nada ali. Então, esse processo da águia, por exemplo, que ela passa, que ela tem que se mutilar, enfim, para essa renovação, né? É um processo que ela tira de letra, digamos assim, porque ela tem entendimento disso, né? Ela sabe que ela precisa passar por aquele processo e ela passa naturalmente por isso, né? E nós, seres humanos, por ter toda essa consciência de emoções, enfim, ou esse, não vou dizer balanceamento aí, mas uma dinâmica nas emoções aí, coisa que não é linear, nem sempre alegre, nem sempre triste, né? Então, a gente demora para ter esse entendimento do que nós somos. E quando a gente demora para ter esse entendimento, né, Felipe, a gente acaba
caindo no sofrimento mesmo. Porque tu acaba entendendo que você tem limites e não superando esses limites, não tendo essa superação, né? A gente não tem limites. Tá? Sim, Nós não sim, temos exatamente. limites. Não existe limite na gente. A gente consegue chegar onde a gente quiser chegar. Essa é a nossa preparação. A gente não tem limite. Porque eu não consigo. Consegue, sim. A gente é fé, é saber que a gente consegue chegar lá. Esse negócio de ficar dando cabeçada onde não precisa ir, que atrasa a gente todo. Programação mental, uma mente positiva, é o que vai fazer você entender e sair do emocionalismo. Né? É o que você vai fazer. Pô, eu não preciso dessa pessoa para conseguir o que eu quero. Né? Dentro do nosso processo, tá? Porque nós, sim, precisamos de um ao outro, cada um. Quanto mais alto o nível de vibração a gente está, mais trabalhando em grupo, nessa busca mais o grupo vai conseguir chegar a uma vibração muito maior. E mais o grupo vai conseguir chegar em patamares, assim, até de prosperidade bacana mesmo. Mas, até lá, nosso processo individual, nós conseguimos, sim, chegar lá. Programando nosso mental positivamente, a gente não depende de ninguém, só de nós mesmos a chegar onde a gente precisa chegar. É isso aí. Viu? Eu acordei a fera, viu? Deixa eu ver que hora que é aqui. Nossa, 10h30 já. Então, Carol, você quer nos contar mais alguma coisa? Porque a gente tem até as 3 da manhã. Até as 3. O que você poderia dizer para as pessoas que estão passando por um processo assim, né? Sei lá, se tu quiser falar alguma coisa, quiser, enfim, contar um pouco mais do que o que você pensa sobre isso, para conseguir trazer uma luz para essas pessoas também, para que elas atinjam os objetivos delas também, não da forma que você atingiu, mas da forma delas, mas que sigam um caminho também de sabedoria, né, nesse caminho delas. É assim, o que eu gostaria de falar é assim, eu posso dizer o meu passo a passo, posso passar dicas, mas cada um, é necessário cada um viver o seu processo. Quando eu comecei a falar da questão da minha mudança, tanto que eu me embolei toda para falar hoje, porque na verdade é um processo meu, foi um processo muito particular. E assim, tudo que eu vivi, cada um vai viver dentro do que experiencia na sua vida. Então, é particular porque, para mim, eu tive muitas dificuldades dentro de um entendimento. Mas para outras pessoas, elas vão tirar muitas coisas de letra. E eu passar dicas não faz sentido, porque é como se fosse assim, como o processo é particular, as minhas dicas, elas vão ser superficiais. Então, é necessário cada um vivenciar o seu caminho e escutar de verdade o seu corpo. Eu posso dar dicas de alimentação saudável, mas eu tenho certeza que você sabe o que é bom para o seu corpo. Então, não faz sentido você pedir para mim dicas de alimentação saudável ou o que eu fiz no meu processo, porque você sabe o que é bom para você. Então, a partir do momento que você está pedindo para outra pessoa, você, assim, acredita em você, sabe? Acredita em você, ouve o seu corpo, alinhe a sua mente àquilo que você realmente quer e adquira consciência do que você é. Essa é a minha dica, porque o mais importante de se chegar no objetivo é você viver, você ser esse caminho da sua transformação dentro daquilo que você quer. É
isso. O milagre, ele não vem de fora. Ele vem de você. Show de bola, show de bola. Acho que ficou bem claro. Eu acho que também concordo contigo sobre isso. Cada um tem seu processo. E a dica que fica realmente é o autoconhecimento, essa busca de si mesmo, né? E o acreditar em si, isso é bem importante, né? Felipe, o que você tem para dizer para nós aí, homem? Pô, gente, obrigado por me receber aqui. Foi intruso, mas é um papo muito bacana aí ver a transformação das pessoas e realmente acredito que todo mundo pode mudar. É só você realmente querer, de dentro, verdade mesmo, você consegue chegar aonde você quer chegar. É tudo você que controla, ninguém mais. Você só depende de você. Obrigado aí. Show de bola, Felipe. Muito obrigado, Carol, Felipe. Antes de eu fazer o encerramento, eu quero deixar uma dica aqui, tá? É algo que eu utilizo, me sinto bem e tudo que me faz bem, eu acredito que posso fazer bem para as outras pessoas. Esse produto aqui, ele é chamado, eu não recebo nada por isso, tá? Mas pode fazer bem para muitas pessoas. Não sei se a luz. Esse produto aqui, ele é chamado Floranil. Inclusive, esse produto aqui, ele é produzido em corguinho, tá? É uma mistura de frutas, cereais e legumes. Tem mais de 80 cereais e legumes aqui. E ele ajuda muito na macrobiota intestinal, o que é super importante aí para quem está buscando melhorar a sua saúde, cuidar desse motor aí para onde é absorvido todos os nutrientes. Então, esse Floranil aqui, ele ajuda muito, muito na macrobiota intestinal. Fica a dica, pesquisem sobre o Floranil, tenho certeza aí que vai ajudar bastante vocês que estão procurando algo saudável para se utilizar. Porque hoje o pessoal consome muito medicamento, muito remédio para essa questão intestinal, né? Então, quem sabe aí esse produto natural aqui possa ajudar bastante. E fazendo um encerramento aqui, deixando minhas considerações. Não. Oi? O Felipe quer falar. Por favor. Não está enxergando, não, Felipe. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito... tudo que você puder usar, botar na prática de conhecimento, isso aqui é bom para você, isso aqui é bom para você. Dá uma pesquisada e bota em prática. O conhecimento não vale nada se você não puser em prática. Bora bio, hormônio atômico, programar a tua mente, alimentação saudável, bota tudo em prática. Tem certeza que você vai chegar lá. Eu também acredito. Que bacana, que legal. Carol, Felipe, de coração, muito obrigado a todos que estavam participando, galera. que estavam assistindo aos transmutados, né? Agradeço a todos aí. E, galera, o Manual da Transmutação, ele vai continuar. Ainda vou chamar o Felipe aqui só para a gente bater um papo cabeça também, nesse sentido aí de entendimento, autoconhecimento, como é que se trabalha as emoções, enfim, a gente vai fazer uma miscelânea aí, né, Felipe? Já está convidado. Você é Carol, né? Carol pode vir junto. Bora botar aqui lá. Um ancorando o outro aí, a frequência do outro, né? Isso é muito legal. Então, eu agradeço muito, muito de coração pelo entendimento que vocês trouxeram para a gente aqui. Foi sensacional. Eu, cada vez que converso com vocês, sempre aprendo coisas diferentes, coisas novas e também reprogramo a minha mente, porque o Felipe está toda hora aqui, né? Bacana. Eu até tenho que ter alguns cuidados para falar algumas palavras para o Felipe, né? Dizer, não é isso que eu quis dizer, peraí. Mas fora as brincadeiras, assim, realmente o Felipe tem um conhecimento assim fenomenal. E eu só tenho que agradecer ele por trazer esse conhecimento e deixar gravado aqui no canal para que todo mundo possa assistir e usufruir e colocar em prática, como o Felipe falou. Gente, de coração, agradeço mesmo. Uma boa noite para vocês. Fiquem na paz, na alegria e na abundância que todos vocês merecem. Lembre-se, né? Como é que se diz, Carol? Fiquem vivos. Fiquem vivos!
Tudo de bom para vocês, um beijo no coração. Até mais.